chamo Marcos Vinícius, sou médico geriatra e estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema muito importante, porém pouco difundido com a população geral, que é a sarcopenia e a fragilidade no paciente idoso. Primeiro vamos trazer uma reflexão de como a gente se enxerga quando vai ficar ou está idoso. A gente se enxerga como um idoso dependente ou como um idoso funcional. Porque a sarcopenia vai ter importância extrema na definição quanto à funcionalidade dessa pessoa idosa. Como, por exemplo, nessa imagem, nós temos aqui dois exemplos de pessoa idosa. Temos uma pessoa idosa saindo de uma ambulância carregada por familiares e temos outra pessoa idosa com uma medalha no peito, né, participou de uma corrida e foi um dos vencedores. E quando a gente olha para a idade desses pacientes, dessas pessoas, a gente observa que esse primeiro idoso, por exemplo, tem cerca de 60 anos e esse segundo idoso tem próximo aos 90 anos. O que isso nos indica que a idade não é igual à funcionalidade. Então eu posso ter uma pessoa mais velha em idade, porém muito mais funcional. E a sarcopenia é uma condição muito importante nessa avaliação, visto que a sarcopenia vai trazer perda funcional. E o que é sarcopenia? Existem várias definições da sarcopenia, porém o grupo europeu de estudo da sarcopenia, que é o que mais estuda essa condição, ela define a sarcopenia como uma síndrome caracterizada pela perda generalizada e progressiva da massa e da força muscular, com risco aumentado para desfechos adversos, como, por exemplo, queda, maior número de internação, um maior número de complicações infecciosas, um maior número de perda funcional, entre outras complicações que nós vamos abordar em seguida. Então, a perda muscular, ela é fisiológica. Todo mundo, com o envelhecimento, vai perder musculatura. Isso é natural. Uns vão perder mais, outros vão perder menos. Existem várias condições que fazem com que o indivíduo perca massa muscular, desde condições genéticas, como condições ambientais, a questão alimentar, a questão de atividade física, entre outros fatores. Porém, inevitavelmente, com o envelhecimento, a gente perde massa muscular. E quanto mais idoso, mais massa muscular vai ser perdida. Então, a partir, como mostra o slide aí, a partir de cerca de 50 anos, existe uma aceleração significativa da perda da massa muscular. Tanto é que entre 30 e 80 anos, a gente perde 50% da força muscular. É importante salientar que massa muscular não é igual à força muscular. Por quê? Eu tenho pessoas que têm uma quantidade de massa muscular menor, porém essas fibras musculares são mais funcionais, o que faz com que ela tenha uma maior força muscular. Tá? Porém, geralmente é proporcional. Quem tem mais massa muscular, tem mais força muscular, mas isso não é uma regra. E o declínio dessa quantidade de massa muscular é mais pronunciado num tipo determinado de fibras musculares, só a título de conhecimento, que é a fibra do tipo 2, que são responsáveis por manter a força muscular, a contração muscular. Mas isso não é tão importante para o momento. E quanto mais massa muscular se perde, geralmente a gente perde mais força muscular, como eu havia falado. A sarcopenia é uma causa potencial irreversível de morbidade e mortalidade dos pacientes idosos. Como a gente falou na introdução, pacientes que têm sarcopenia têm maior chance de eventos adversos. No entanto, é possível reverter essa situação, com medidas comportamentais que nós iremos abordar logo em seguida. As causas da sarcopenia, ela pode ser primária, associada ao envelhecimento, e pode ser secundária, associada aos hábitos de vida, mas geralmente ela é causada por uma junção dessas duas situações. Tá? Então, a nutrição pode gerar sarcopenia, porque se eu tenho uma dieta pobre em proteínas, eu vou ter perda da massa muscular. O imobilismo é outra condição, porque se eu sou uma pessoa sedentária, uma pessoa que não me movimento, que não usa musculatura, consequentemente eu vou ter uma atrofia muscular e, consequentemente, uma perda funcional dessa musculatura.
e a insuficiência orgânica. O que é isso? Se eu tenho uma doença no coração, se eu tenho uma doença pulmonar, essa doença crônica pode levar a uma perda progressiva das fibras musculares. Então, essa imagem aqui, só a título de ilustração, é uma ressonância magnética de um quadríceps, ou seja, a musculatura da coxa. A gente está vendo aqui duas ressonâncias diferentes. Nessa imagem de cima, se trata de uma ressonância de um quadríceps de um jovem de 21 anos. Observe que toda essa região branca é gordura e toda essa região cinza é musculatura. Então, uma pessoa de 21 anos tem proporcionalmente na coxa uma quantidade de musculatura bem maior do que essa outra imagem abaixo, que é de uma pessoa de 63 anos, de um idoso sedentário. Perceba que existe uma substituição da parte cinza pela parte branca, ou seja, a gordura preenche onde deveria ter musculatura. Consequentemente, é uma pessoa que vai ter menos força muscular nos membros inferiores, nas pernas. Provavelmente vai ser uma pessoa que tem mais chance de cair, porque não vai ter um equilíbrio adequado, não vai ter uma força muscular para manter uma estabilidade da postura e tem uma maior chance de quedas. Então, isso é muito importante. Então, cerca de 14% dos homens entre 65 e 70 anos têm sarcopenia. Perceba que quando envelhece entre 70 e 74 anos, essa porcentagem aumenta para cerca de 24%. Quando chega perto dos 80 anos, sobe mais ainda para 27%. E nos maiores de 80 anos, nós temos mais de 50% dessas pessoas, 53%, com sarcopenia. E quais são os fatores de risco para a sarcopenia, para essa perda de massa e de força muscular? O envelhecimento, a baixa ingesta calórica e proteica, ou seja, a pessoa que não se alimenta bem, sobretudo de uma dieta rica em proteínas, ela tem uma perda da massa muscular mais acentuada. Deficiência de vitamina D, perda de peso. Se eu perco peso, consequentemente, eu vou perder massa muscular, vou perder gordura, mas vou perder também massa muscular, então a perda de peso é um fator de risco para a perda de massa muscular. O sedentarismo, como eu falei anteriormente, uma musculatura que não é usada, ela atrofia e tende a perder essa musculatura. O repouso no leito, justamente pelo sedentarismo. A doença crônica, como já expliquei. O uso de muitos medicamentos, polifarmácia é o uso de muitos medicamentos. Então, quem usa muito medicamento tem mais risco de desenvolver sarcopenia, tanto pelos efeitos colaterais diretos na musculatura, como também pelos efeitos colaterais indiretos, visto que efeitos colaterais como enjoo, náuseas, perda do apetite, atrapalham a nutrição e, consequentemente, atrapalham a reposição de proteínas na massa muscular. E a obesidade. Então, não necessariamente quem é magrinho tem uma sarcopenia pior do que quem é mais obeso, tem sobrepeso. Por quê? Porque existe o termo que a gente chama de obesidade sarcopênica. O que é isso? É a pessoa que está acima do peso, mas ela está acima do peso a custas de gordura. Na verdade, a massa muscular dela é uma massa muscular pior do que aquela pessoa que muitas vezes é uma pessoa mais magra, mas que tem uma força e uma condição funcional muscular melhor. E quais são as consequências da sarcopenia, da perda de massa muscular? A redução da mobilidade, por causa da perda de força muscular, o aumento do risco de quedas, como já foi falado, a redução da capacidade para as atividades de vida diária, as capacidades de autocuidado, de se manter suas condições de higiene, suas condições de alimentação, suas condições de transferência, sem ajuda, por meios próprios, e a perda da independência. Consequentemente, tudo isso leva a um aumento da mortalidade. Então, por isso é importante que a gente aborde e discuta e conheça sobre essa sarcopenia, sobre essa condição da perda de massa muscular. Pois no paciente idoso, músculo é vida. Então, quanto mais musculatura você tem, quanto mais força muscular e independência funcional você tem uma chance de ter uma sobrevida melhor em qualidade e maior em quantidade. E quais são os critérios, só a título de conhecimento, para dizer que você é uma pessoa sarcopênica? Então, eu tenho que ter uma massa muscular reduzida, tenho que ter uma força muscular reduzida e uma baixa performance física. Cada critério desse é avaliado de uma maneira, que a gente vai falar rapidamente aqui.
Então, existem exames de imagem que podem ser feitos com uma amostra ciliar, são questões técnicas, mas existem exames de imagem como a densitometria, que é a DEXA, ou a bioimpedância, que mostra a quantidade de músculo que a gente tem, proporcional ao nosso peso, mas uma forma muito simples de se medir a quantidade de massa muscular é o método da circunferência da panturrilha, que é muito simples. Pega-se uma fita métrica e na região onde a panturrilha tiver a circunferência maior, você vai medir o comprimento da panturrilha, dessa circunferência. Se for menor que 31 centímetros, é caracterizado como uma massa muscular reduzida. Tá? Qual é o problema dessa medida? Que se uma pessoa estiver acima do peso, for uma pessoa obesa, provavelmente, vai ser uma pessoa que vai ter mais de 31 centímetros na circunferência de panturrilha. No entanto, não quer dizer que ela tenha massa muscular preservada. Pode ser que ela tenha o que a gente chama de obesidade sarcopênica, que foi aquilo que eu falei. Existe uma substituição da musculatura pela gordura e aquela pessoa está sujeita aos mesmos riscos de uma pessoa sarcopênica, porém, ela passou na triagem da circunferência da panturrilha. Então, a gente tem que estar muito atento às pessoas que estão acima do peso. Outro critério interessante que a gente tem que ver sobre a questão da performance física, que a gente mede isso através da velocidade da marcha. Então, aquela pessoa idosa que caminha sem bengala, sem andador, com equilíbrio e consegue andar numa velocidade que a gente convenciona como normal, ela é uma pessoa que tem uma performance física boa. A pessoa que anda de bengala, que usa o andador, que anda de forma mais desequilibrada ou mais lenta, é uma pessoa que tem uma performance física ruim. Então, a gente entra como um dos critérios de sarcopenia. A gente usa o ponto de corte, só a título de conhecimento, de uma velocidade de marcha maior que 0,8 metros por segundo. O que é que dá isso? Você andar 5 metros em 4 segundos. Então, se você anda 5 metros em 4 segundos, você tem uma velocidade de marcha de maior que 0,8 metros por segundo. Mas só a título de conhecimento. Então, velocidade da marcha é um dos critérios, a circunferência da panturrilha é outro critério, e o outro critério seria a força muscular, que a gente mede com alguns aparelhos. O mais comum é o dinamômetro, que é aquele aparelho que é usado quando a gente vai tirar a carteira de motorista. Que aí o médico da avaliação da carteira de motorista pede, aperta aqui esse aparelho para ver se você tem força para segurar no volante. Então ali tem os pontos de corte, de acordo com a idade, de acordo com o peso, de acordo com o sexo, e aí vai dizer se você tem uma força muscular preservada ou não. Acredito que tem no slide aqui. Não tem. Mas o dinamômetro é esse aparelho que a gente mede essa questão da avaliação da força muscular. Então, força muscular, massa muscular e velocidade da marcha são os 3 critérios para fechar a síndrome da sarcopenia. Então, fechando essa parte da sarcopenia, é importante só a gente levar os pontos principais. A sarcopenia ela é uma doença, né, que leva à perda da massa e da força muscular, e é importante se avaliar a sarcopenia porque ela está associada a eventos adversos, como maior chance de queda, maior chance de internamento hospitalar, maior chance de complicações no internamento hospitalar e maior chance de morte. Tá? Então, a manutenção da massa e da força muscular no idoso é extremamente importante porque vai trazer para você qualidade e quantidade de vida. Porém, a parte positiva, como a gente falou também, que a sarcopenia é uma condição reversível. Então, se você toma os cuidados com a alimentação e os cuidados com as atividades da vida diária, com a atividade física, com exercício físico resistido, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, você pode reverter esse quadro e melhorar, tirar mais esse fator de risco da sua condição. E a sarcopenia leva a outra condição que a gente chama de fragilidade. Né? Então, o que é que se entende por idoso frágil? O idoso frágil é aquela pessoa, né, que tem como um dos seus critérios a sarcopenia, mas é aquela pessoa que está sujeita a várias outras condições de saúde por essa síndrome de fragilidade. Por exemplo, uma pessoa que não é frágil, um idoso que não é frágil, uma pessoa normal que não é frágil, ela tem uma saúde preservada a ponto de que, se ela tiver, por exemplo, uma infecção urinária, ela tem um equilíbrio no organismo dela, que aquela infecção urinária para ela só vai ser uma infecção urinária. Então ela vai tomar um remédio de infecção urinária e vai melhorar.
O idoso frágil, ele já vive num estado que a gente chama de homeostenose, ele já vive num estado de limite. Então, ele já mantém as funções normais da vida dele no limite. Então, qualquer agressão de saúde que ele tiver vai ser suficiente para descompensar todo aquele limite. Então, é aquela pessoa idosa que já vive ao limite ao ponto de quando tem uma infecção urinária, ela descompensar, ficar com confusão mental, né? Ficar comatosa, alterar a pressão, desidratar, ficar sem comer. Então, essa pessoa já vivia e mantinha suas condições básicas de vida no limite. Então, essa é uma pessoa, é um idoso frágil. Então, essa fragilidade, ela envolve várias condições, dentre elas a sarcopenia. Tá? Então, a fragilidade é um estado de vulnerabilidade, é um declínio orgânico cumulativo ao longo da vida, levando à redução da capacidade de manter a homeostase, que é o equilíbrio do organismo, em situação de estresse. Né? Tem vários fatores associados à fragilidade e as consequências são parecidas com aquela da sarcopenia, visto que a sarcopenia é um dos critérios de fragilidade. Um risco elevado de quedas, hospitalização, incapacidade, institucionalização e morte. Então, aqui só mostrando a tríade da fragilidade, que envolve a sarcopenia, mas também altera a parte neuroendócrina, ou seja, a parte neurológica e dos hormônios da gente, e a disfunção imunológica, porque altera a imunidade. Então, é uma pessoa que está muito mais sujeito a uma infecção secundária, que está mais sujeito a complicações diante de condições mais simples, de infecções mais simples. Então, a fragilidade mostra que ela é uma condição que é bastante frequente, né, em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ela é maior ainda em países subdesenvolvidos, como o Brasil, podendo chegar até 42% dos grandes idosos, né? E ela é muito mais comum nos grandes idosos, ou seja, naqueles pacientes que são maiores de 80 anos. Então, existe uma diminuição da reserva funcional desse paciente idoso, como eu já falei, ele já vive num estado de limite de funcionamento, que qualquer agressão é suficiente para descompensá-lo totalmente nesse paciente frágil. Tem uma relação importante com a idade, como eu já falei, e essa fragilidade leva a uma dependência maior funcional, ou seja, ajuda para as atividades básicas do dia a dia, né? E cognitiva. Piora a memória, piora a capacidade de raciocínio, piora a capacidade de executar planejamento de atividades, executar atividades no geral em que antes se fazia com mais facilidade e isso agora passa a ser feito com mais dificuldade. Né? Então a fragilidade ela também repercute nas questões cognitivas, nas questões mentais. Então, como eu falei, o estado, né, da fragilidade leva a uma maior vulnerabilidade e a uma maior morbidade e mortalidade. Né? Então é importante que se conheça tanto a sarcopenia como a fragilidade, porque você pode identificar de forma precoce e fazer uma prevenção, sobretudo, de forma precoce nas pessoas que tiverem mais risco, mas quando já instalado a sarcopenia e fragilidade, você pode aplicar um tratamento de forma precoce e de forma dirigida para que a pessoa, o indivíduo, possa se recuperar e estabilizar essa condição e não estar exposto a esses riscos adicionais. Aqui só mostrando a questão da velocidade da marcha, de como a velocidade da marcha é importante em questões que a gente nem imagina. Né? Por exemplo, o ponto de corda que a gente usou, uma pessoa que anda menos de 1 metro por segundo, a gente vê aqui nessa quarta linha, ou seja, se ela anda 5 metros em 5 segundos, não consegue andar, anda em menos, né, faz menos de 5 metros em 5 segundos, ela é uma pessoa que tem um risco elevado de hospitalização em 1 ano. Uma pessoa que faz em uma velocidade da marcha menor que 1,05, tem nessa terceira linha um declínio cognitivo em 5 anos, ou seja, tem uma chance de desenvolver problemas de memória em pelo menos 5 anos. Se você faz em mais de 1,1 metro por segundo, você está dentro da população idosa saudável. E quanto mais lento essa velocidade da marcha, mais condições graves aparecem. Como por exemplo aqui, ó, menos que 0,6 metros por segundo, leva a um declínio cognitivo, funcional e institucionalização precoce. Então perceba como a velocidade da marcha
ela repercute e está associada a condições bem mais graves e que a gente nem imagina. E quais seriam as causas da fragilidade? A instalação de uma doença crônica, a falta de atividade física, a baixa ingestão de dieta, sobretudo proteínas e calorias, e a reação ao estresse, que leve à perda de massa e força muscular, a sarcopenia, disfunções inflamatórias, doenças inflamatórias em geral e distúrbios hormonais e neurológicos. E qual seria o tratamento para a sarcopenia e para a fragilidade? Em primeiro lugar, mudanças do hábito de vida, como, por exemplo, uma dieta rica em calorias e proteínas, para que não haja uma perda muscular além do que já foi perdido e para se quebre esse ciclo de fragilidade, porque perceba que um indivíduo que não se alimenta bem, ele perde massa muscular. Se ele perde massa muscular, ele fica mais sedentário, porque ele não consegue andar e desempenhar suas atividades de forma habitual. Se ele fica mais sedentário e não gasta muita energia, ele não tem fome. Se ele não tem fome, ele não come bem. E aí fecha o ciclo vicioso. Se ele não come bem, vai perder mais massa muscular. Se ele perde mais massa muscular, fica mais sedentário ainda. E esse ciclo vicioso vai acontecendo de forma com que você cada vez mais vai perdendo massa muscular, vai cada vez mais perdendo a sua capacidade funcional, vai diminuindo cada vez mais essa velocidade da marcha e isso vai repercutindo num risco cada vez maior para a sua saúde. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo. E de que forma quebra esse ciclo? Quebra esse ciclo com a alimentação proteico-calórica. Então, porque o paciente idoso, por ele perder as papilas gustativas e não sentir bem o gosto dos alimentos, então ele tende a comer comidas muito salgadas ou muito doces, né, que tem um sabor muito forte, e muito carboidrato. Então, é muito pão, doce, bolacha. E esses justamente são os alimentos que têm uma caloria vazia. Né? A gente precisa de alimentos que tenham uma caloria com um valor nutricional maior. Né? Então, proteína, fibras, grãos. Então, isso precisa fazer parte da alimentação. Vou mostrar um pouquinho mais na frente essa dieta adequada. Exercício físico também é muito importante. Né? O exercício físico resistido. Exercício aeróbico ajuda. Caminhada, a corrida, a natação, ela ajuda também. Mas ele precisa, para a criação de força muscular, precisa ser um exercício físico resistido, ou seja, que faça força muscular, que aumente a resistência. De grosso modo, a questão da musculação é o mais conhecido deles, né? Mas existem algumas fisioterapias específicas, alguns pilates direcionados que podem sim fazer de forma um exercício mais resistido que possa favorecer um ganho de massa muscular ou pelo menos diminuir a perda da massa muscular, quebrando esse ciclo da fragilidade que a gente conversou. Então, o tratamento da disfagia orofaríngea. Muita gente não se alimenta bem porque tem doenças da cavidade oral. Né? Então, muita gente não tem todos os dentes, né? Tem a arcada dentária superior, mas não tem a inferior, tem dificuldades para engolir, ou tem alguma doença da cavidade oral, como, por exemplo, a monilias, né? Que é o famoso sapinho, ou outro tipo de doença da cavidade oral que precisa ser tratado para que possa se alimentar melhor e assim quebrar esse ciclo de fragilidade. Porque, caso contrário, cada vez mais essa situação pode piorar. E o tratamento de doenças coexistentes, hipertensão, diabetes, doença cardíaca, doença pulmonar, doença renal, todas essas doenças crônicas, elas corroboram para a piora do quadro funcional e do quadro muscular. Então, a estabilização dessas doenças, o tratamento adequado dessas doenças, ela também ajuda na reversão dessa situação da sarcopenia e da fragilidade. Então, aqui, só para ilustrar, eu trouxe uma tabela rápida aqui dos alimentos que são ricos em proteínas e a quantidade de proteína que tem na porção de cada alimento. Por exemplo, é recomendado que uma pessoa que esteja sarcopênica ela se alimente entre 1 e 1,5 gramas por quilo de proteína. Exemplo, uma pessoa que tem 60 quilos, ela deve se alimentar com aproximadamente entre 60 e 90 gramas de proteína por dia. Perceba que isso é uma quantidade de proteína considerável. Então, onde é que a gente vai achar aqui nessa tabela, que eu vou mostrar, proteína em grande quantidade que a gente pode ter essa porção diária? Por exemplo, se eu tenho aqui
uma porção de carne bovina, né, de 100 gramas. Eu já tenho 20 gramas. Né? Se no almoço eu almoço 200 gramas, um bife de 200 gramas, já vou ter 40 gramas de proteína só na carne, fora a proteína que tem no feijão e a proteína vegetal que tem em menor quantidade. Mas se à noite eu me alimento com queijo Minas, 100 gramas de queijo Minas, já tem mais 17 gramas, mais 20 gramas. Pela manhã, se eu me alimento com um ovo, por exemplo, tem aqui, ó, nesse outro slide, 13 gramas, 100 gramas de ovo, cerca de, mais ou menos um ovo, cerca de 13 gramas. Então, esses alimentos, né, carne vermelha, o ovo, o queijo, são alimentos que têm grande quantidade de proteína e que deve ser priorizado, pelo menos não deve ser esquecido nas refeições diárias. Tá? E mais uma vez, para reforçar a questão do exercício físico, que precisa ser um exercício físico resistido, né, para fortalecer a musculatura. O exercício aeróbico também é importante, mas no caso da sarcopenia e da fragilidade, o exercício físico resistido tem mais importância. Então, como um ponto-chave, a sarcopenia e a fragilidade são condições de perda de força e massa muscular que levam a uma vulnerabilidade maior a doenças, aumenta o risco de queda, aumenta o risco de perda de memória, aumenta o risco de hospitalização, institucionalização e morte. Né? São condições reversíveis, mas para que se reverta esse quadro, é preciso, sobretudo, a mudança dos hábitos de vida, porque não existe ainda um medicamento específico para essas condições. Então, o tratamento é um tratamento não farmacológico, com mudança dos hábitos de vida, controle das doenças crônicas, então procure o seu médico para o controle das suas doenças crônicas, uma orientação do nutricionista com uma dieta rica em proteínas, entre 1 e 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, tá? E exercício físico. Tá? O exercício físico resistido ele é muito importante. Então era isso que a gente tinha para discutir hoje. Eu muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição em outro momento.